Vamos iniciar os trabalhos? A Semana da Consciência Negra é uma semana muito significativa para o conjunto dos pretos e das pretas desse país. Mas nós sabemos que o nosso dia não é somente um único dia. Deveria ser os 365 dias. Mas nesse momento, é o momento que a gente quer convidar todo mundo que está aí comendo um lanchinho, a mamãe que chegou aí também para ver a discussão, para a gente fazer uma reflexão coletiva. Aqui não vai ser uma mesa dos detentores da verdade. Aqui vai ser uma mesa onde a gente vai apenas organizar o debate para transformar isso num espaço de fato coletivo, onde a gente consiga compartilhar ideias, anseios, angústias e alegrias também. Meu nome é Janaína Oliveira, sou militante do Mais, uma jovem organização, movimento para uma alternativa independente socialista, e achamos que sem organizar os pretos e as pretas desse país, não dá para rolar a revolução. Por isso, melhor, para a gente iniciar aqui, do que nunca nos trabalhos, vamos abrir aqui a discussão de uma camarada que sempre nos foi muito referência. Não somente porque pelas significativas contribuições na luta negra que deu pela história, mas pelo acúmulo teórico que fortalece e fortaleceu a resistência negra no nosso país e em todo o mundo. Para discutir o livro Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, Paula Nunes, militante negra, revolucionária e advogada. Lacradora também. Tem palminha não, é não. Partiu? Gente, todo mundo tá me vendo? Boa tarde para todo mundo, quase boa noite. Enfim, meu nome é Paula. Acho muito importante a gente estar aqui fazendo essa discussão hoje. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa discussão com vocês. Por alguns motivos, assim. Em primeiro lugar, porque esse livro acabou de ser lançado aqui em português, foi lançado em setembro, o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. É a primeira vez que o livro é editado em português, então um livro que sempre foi o livro de cabeceira das feministas negras, né? Agora faz essa discussão aqui e tem também a intenção de que ele vire um livro de cabeceira de todos nós, que lutamos para combater a opressão, que lutamos contra a exploração, que somos marxistas. É um livro fundamental, como qualquer outro livro, para a gente discutir esse tema, para a gente entender o que é a nossa luta, como é a nossa luta. Então, essa é a importância de discutir esse livro aqui. Então, eu queria agradecer o Antônio por ter aberto espaço para a gente também, para discutir o livro. Agradecer o Antônio. Queria, enfim, agradecer a iniciativa também das meninas me convidarem para a gente fazer esse debate. Então, vamos lá. Primeiro, o livro da Angela começa, a Angela parte a discussão, né? Dentre vários temas, a ideia dela é fazer uma síntese dentro do marxismo, partindo do que é o marxismo, entre o debate de gênero, de raça e como ele se articula dentro do marxismo. Para isso, ela parte fazendo uma análise do que era a escravidão, de como era a escravidão nos Estados Unidos, em especial como era para as mulheres negras. É uma forma correta de partir do debate, e é assim que ela começa. Poucos autores até hoje se debruçaram de forma profunda sobre a posição real das mulheres negras durante a escravidão. O tema, no geral, que é um tema debatido quando se fala de escravidão de mulheres negras, é o tema do sexo voluntário contra o sexo forçado com homens brancos. No geral, os autores que escreveram isso se debruçam sobre esse tema. Mas é muito necessário que a gente faça uma discussão mais profunda sobre o que foi a escravidão e o que ela significou para as mulheres negras. Por exemplo, que a gente discuta o que foi o papel das famílias negras. Para a gente entender como o machismo se expressa dentro das mulheres negras, entender também qual foi o papel das famílias negras na época da escravidão. E aí tinha um autor, que era o último, que defendia que as mulheres negras
essa é a linha dele, né? Que as mulheres negras tinham tanta propensão quanto as mulheres brancas para serem esposas. É isso que ele dizia. E que elas só não conseguiam fazer isso, só se diferenciavam dessa tarefa doméstica que cabia a elas, né? De suas aspirações domésticas, pelo sistema escravista. Essa análise dele, apesar de ser uma análise muito ruim, que reduz as mulheres ao tema da família, da esposa, leva a gente a algumas reflexões. Por exemplo, de que as mulheres negras na história sempre trabalharam mais fora do que as mulheres brancas, proporcionalmente, né? E que o espaço que o trabalho ocupa na vida das mulheres negras hoje é um espaço, inclusive, que se assemelha muito aos primeiros anos da escravidão. Por quê? As escravas tinham todos os outros aspectos da sua vida tolhidos pelo trabalho compulsório. Então, o ponto de partida da análise da exploração das mulheres negras na escravidão é primeiro fazer uma avaliação de qual é o seu papel como trabalhadoras. Então, as negras eram, na visão escravista, desprovidas de gênero, completamente desprovidas de gênero. As mulheres escravizadas trabalhavam como os homens negros, tanto quanto os homens negros, com a mesma intensidade e o mesmo número de horas. Inclusive quando elas estavam gestantes e quando com filhos recém-nascidos. O grande mito que envolve a escravidão é de que as mulheres trabalhavam exclusivamente dentro de casa. Elas tinham como tarefa só as tarefas de dentro de casa. No sul dos Estados Unidos, por exemplo, que era o verdadeiro núcleo do escravismo no país, as mulheres escravizadas eram predominantemente trabalhadoras agrícolas. E aí eu queria ler aqui um trecho para vocês, importante, que é quando Marx, no Capital, fala sobre o trabalho, que era a forma de utilização das mulheres, ele fala de uma coisa, na Inglaterra, ele fala de uma coisa que tem a ver muito com o que era as mulheres negras da escravidão, que era a substituição do trabalho animal pelo trabalho das mulheres negras escravizadas. E aí o trecho é o seguinte: na Inglaterra, ocasionalmente, ainda se utilizavam, em vez de cavalos, mulheres para puxar os barcos dos canais, porque o trabalho exigido para a produção de cavalos e máquinas é uma quantidade matematicamente dada, ao passo que o exigido para a manutenção das mulheres para a população excedente está abaixo de qualquer cálculo. O que é importante quando a gente discute o tema da escravidão é o tema de que a condição de mulher das mulheres negras, na verdade, a condição de fêmea das mulheres negras, que era só isso que se via, ela era lembrada só em dois momentos. Primeiro, quando além dos açoites e do tronco, elas tinham como castigo também os estupros. E segundo, quando o tráfico internacional de mão de obra foi proibido e os proprietários de escravos precisavam contar com a reprodução como forma de repor e ampliar a população escrava. Nesse período, as mulheres negras passaram a ser cada vez mais avaliadas de acordo com a sua fertilidade ou não. Então essa era a forma de avaliação das mulheres negras escravizadas. O que é importante? Que a exaltação da maternidade, que se popularizou muito no século XIX, não se estendia às mulheres negras. As mulheres negras eram meras reprodutoras, elas não eram mães, e as suas crianças podiam ser retiradas delas a qualquer momento, como um bezerro é retirado de uma vaca logo que nasce. Isso também leva a gente à reflexão de que o mito da fragilidade feminina, que também foi tão difundido no século XIX, também não se aplicava às mulheres negras que estavam sendo escravizadas, porque elas trabalhavam da mesma forma, tinham a mesma forma de vida do que os homens, e isso também não se aplicava. Os estupros, por sua vez, eles eram instrumentos de expressão do domínio econômico de proprietários e do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. É importantíssimo para a gente levar a reflexão, inclusive, de como isso se expressa hoje, né? Como é que os estupros até hoje se expressam na vida das mulheres negras? Fica a reflexão para a gente. Outro aspecto importante também nesse período é a relação dos homens negros com as mulheres negras. Isso é muito diferente de quase tudo que a gente aprendeu até agora, quando a gente discute machismo, como a gente discute. Por quê? O sistema escravista, ele desencorajava, na visão da Ângela, a supremacia do homem negro sobre a mulher negra. Todos eram igualmente submetidos à autoridade dos feitores. As mulheres não eram tratadas como sexo frágil. Como elas não eram tratadas como sexo frágil, os homens também não podiam aspirar à função de chefes de família, de provedores de família. Então a relação
relação homem e mulher na escravidão não podia condizer com o que era a ideologia dominante no resto da sociedade, porque os arranjos da escravidão, inclusive, contradiziam o que era o sistema sexual hierárquico. Isso mudava, inclusive, a relação das famílias negras. Então, a despeito de que a maioria das famílias negras foram destruídas pela escravidão, não foi possível manter famílias negras durante o período da escravidão, nas que se mantiveram, a divisão do trabalho doméstico não era hierárquica, inclusive. A tarefa dos homens não era superior e nem inferior à tarefa das mulheres no ambiente doméstico. A grande característica, então, é da igualdade sexual nas senzalas, no âmbito doméstico. O que é maluco é que a população negra conseguiu, então, transformar uma igualdade negativa, que emanava do que era a escravidão, do que era a opressão, em uma qualidade positiva, que era o igualitarismo nas suas relações sociais. As mulheres, muitas vezes, inclusive, defendiam seus companheiros da tentativa do sistema escravista de depreciá-los. Qual era a lógica? Para elas, os filhos precisavam de um referencial masculino forte, da mesma forma que as filhas precisavam de um referencial feminino forte. Era essa a lógica, por isso também a lógica da defesa. E ao mesmo tempo que gozavam de igualdade no ambiente doméstico, elas afirmavam a sua igualdade de uma forma muito combativa. Então resistiam ao assédio sexual de homem branco, estupro, defendiam sua família, participavam de paralisações e rebeliões. A mulher negra que aceitasse a escravidão era uma exceção, não era uma regra. E aí, eu quero ler também um outro trecho, que é o seguinte. Quando um cara que eu vou falar mais pra frente dele, que era o Frederick Douglass, que fez muito parte do movimento abolicionista, era um negro e apoiava muito as mulheres também na luta pelo sufrágio, quando ele fez um relato sobre uma jovem que chamava Nelly, que foi açoitada por um crime que era o crime de insolência na época. E ele falou o seguinte: havia momentos em que parecia que ela estava prestes a vencer aquele bruto, mas ele acabou por dominá-la e conseguiu amarrar seus braços na árvore para a qual tinha arrastado. A vítima estava agora à mercê do impiedoso chicote. Os gritos da mulher, agora em defesa, quando era submetida ao castigo truculento, se misturavam aos insultos roubos do feitor e ao choro descontrolado das suas crianças assustadas. Quando a pobre mulher foi desamarrada, suas costas estavam cobertas de sangue. Ela foi açoitada, terrivelmente açoitada, mas não se rendeu e continuou a delatar o feitor e a ofendê-lo com os nomes mais sujos que conseguia encontrar. E ele continua: eu duvido que esse feitor tenha tentado açoitar Nelly novamente. Então essa era a característica das mulheres negras na escravidão. Uma característica de muita resistência, de muita luta, inclusive contra a condição a que elas estavam submetidas. Sobre os estupros especificamente, estaria errado tratá-los como impulsos sexuais dos homens brancos reprimidos pela feminilidade casta das mulheres brancas. Porque existe essa lógica também, né? Existem inclusive autores que trazem isso, do quanto o estupro das mulheres negras era uma vazão que os homens brancos davam ao casamento, à castidade que envolvia as mulheres brancas. É importante a gente dizer que o estupro é uma arma de dominação, de repressão, que o objetivo é aniquilar o desejo das escravas de resistir e também desmoralizar os seus companheiros. Era para isso que o estupro servia. Às vezes, inclusive, parte-se do princípio de que as mulheres escravizadas aceitavam, encorajavam a tensão sexual dos homens brancos. E que então o que acontecia era a miscigenação e não exploração sexual. Que é uma outra lógica completamente torta, assim. E eu vou ler mais um trecho também para vocês sobre isso. É uma parte que a Ângela fala. O autor, né, ela estava falando sobre o autor, que era o Jones, cita a história de uma mulher cuja bisavó sempre descrevia com fervor as lutas que lhes renderam as numerosas cicatrizes de seu corpo. Mas havia uma marca que ela se recusava a explicar, dizendo sempre que questionada a respeito. Aspas. Homens brancos são baixos como cães, meninas. Fique longe deles. Depois que ela morreu, o mistério foi finalmente desvendado. Ela adquiria aquela cicatriz pelas mãos do filho caçula do seu proprietário, um menino de uns 18 anos com quem teve uma filha, minha avó Ellen. Enfim, esse é o cenário que a Ângela começa o livro e que ela traz
fazendo essa análise do que era a escravidão para as mulheres negras nos Estados Unidos. Depois disso, ela parte de uma análise que é bem mais ampla e detalhada, eu não vou me ater, vou falar por cima dela, mas que é importante, que é sobre o que era o movimento anti-escravagista, o direito das mulheres, o que foi o movimento pelo sufrágio nos Estados Unidos, o que foi o racismo dentro do movimento sufragista nos Estados Unidos, e qual foi o papel de mulheres e homens negros em tudo isso. O primeiro questionamento que ela faz é de por que tantas mulheres se juntaram ao movimento anti-escravagista. Isso é uma pergunta. Muitas mulheres brancas se juntaram ao movimento anti-escravagista. Por que isso aconteceu? E ela tenta responder. Ela diz que existe uma ideologia que muitas mulheres brancas na época encaravam a escravidão como um problema moral. Muitas pessoas, parte importante do movimento escravagista, não só as mulheres brancas, encaravam como um problema moral a escravidão. Não um problema político, um problema econômico, enfim, um problema moral. E acreditavam, a defesa que se fazia era de que os instintos maternais traziam as mulheres para a afinidade com a luta escravagista, que é louco. É bem irônico isso, mas a obra mais popular da luta escravagista na época, que era uma obra que chamava A Cabana do Pai Tomás, perpetuava ideias muito racistas, que justificavam a escravidão, como por exemplo de que os negros eram dóceis, e muito machistas, que legitimavam as mulheres da luta política, que era, por exemplo, dizer que as mulheres eram boas mães, eram maternais, era por isso que elas se ligavam à luta do movimento anti-escravagista. A gente precisa, para entender o movimento também, entender qual foi o papel da industrialização na vida das mulheres brancas. O lugar da mulher sempre tinha sido em casa, mas durante a era pré-industrial, quando a economia se centrava em casa mesmo, e nas terras ao redor de casa, enfim, os homens lavravam o solo, muitas vezes com a ajuda de suas companheiras, e as mulheres trabalhavam com a manufatura. Então o lugar das mulheres era em casa, não só pelos serviços domésticos, de cuidado dos filhos, de cuidado da casa, etc., mas também porque elas eram produtivas no contexto daquela economia, que era uma economia doméstica. O seu trabalho era respeitado como o trabalho de seus companheiros. A questão é que quando a produção se transferiu para a fábrica e a ideologia da feminilidade começou a tomar força, se construiu uma ideia de um modelo ideal de esposa e de mãe, de que aquele era o modelo ideal. Como esposas, as mulheres eram destinadas a se tornar apêndice de seus maridos, e como mães, elas se tornavam meras reprodutoras passivas. A situação da dona de casa branca, então, era muito cheia de contradições, e era normal que houvesse alguma resistência. Então é importante a gente entender isso também para entender como elas se localizam no movimento anti-escravagista. A sua condição de vida, de trabalhadoras, de operárias, como a vida das escravas. Na primeira metade do século XIX, a ideia de que o casamento podia ser opressivo era muito recente. E as primeiras feministas começaram a comparar a sua situação dentro do casamento com a situação da escravidão, temendo que a sua luta fosse desconstruída. Então queria dizer o quê? A escravidão dos negros é como a escravidão que a gente sofre dentro do casamento. Só que fazendo isso, elas esqueciam que essa comparação dava a entender que a escravidão não era muito pior do que o casamento, né? Então também tinha esse lado. E ao longo dessa mesma década, as mulheres brancas, trabalhadoras e donas de casa foram muito atraídas para o movimento abolicionista. As mulheres, entretanto, que tiveram maior destaque no início da campanha pelo fim da escravidão nos Estados Unidos, eram mulheres, no geral, que não precisavam do trabalho remunerado. Então, eram esposas de juízes, de médicos. Ainda que esse movimento tivesse também apoio das mulheres operárias, o grande destaque era dessas mulheres. A luta abolicionista conferia a elas a possibilidade de iniciar um protesto implícito contra o caráter opressivo que tinha o papel delas dentro do lar. Então elas ainda não sabiam como organizar coletivamente as reivindicações, mas elas podiam participar, assim, lutando no abolicionismo pela luta de um povo que também era um povo oprimido na visão delas. Então elas tiveram o tempo todo fazendo parte do movimento, lutando pela abolição, que mostrar também e defender o seu direito de participar de uma luta política. Então de mostrar o seu direito de não só eu vou ficar dentro de casa, mas eu também posso ocupar o espaço político, eu também quero ocupar o espaço político.
Não é verdade, no entanto, que o movimento pelo direito das mulheres foi inspirado ou foi provocado pela supremacia masculina no interior da campanha escravagista. Mas é verdade que as mulheres começaram a se dar conta, lutando pela abolição, que tinha contradições semelhantes nas suas vidas e que era possível se organizar e batalhar pela sua liberdade, pela igualdade também. E aí começou, a partir disso, a luta do movimento sufragista nos Estados Unidos, que é um movimento que a gente conhece, a gente ouve falar o tempo todo quando a gente discute feminismo, que era a luta pelo direito do voto das mulheres. E que era apoiada também, essa luta, por homens negros como Frederick Douglass. A primeira declaração que esse movimento fez, que foi em Seneca Falls, ignorava completamente a condição das mulheres operárias, das mulheres negras do sul e do norte do país. A declaração tinha uma análise da condição das mulheres sem considerar a circunstância de mulheres que não pertenciam à classe social, das mulheres que tinham escrito aquele manifesto, que tinham participado daquela conferência. Pelo menos um homem negro participou dessa convenção, que foi o Frederick Douglass, mas nenhuma mulher negra participou, e os documentos sequer também faziam menção às mulheres negras e à luta delas, né? Uma coisa que é curiosa, só para a gente entender também como o movimento abolicionista dos Estados Unidos era contraditório, é que no mesmo período, uma mulher branca, que era diretora de uma escola, que participava do movimento anti-escravagista, proibiu uma menina negra, que era filha do Frederick Douglass, de assistir aulas com meninas brancas na escola que ela era diretora. Então, para a gente ver qual era a contradição que existia, né, até dentro do próprio movimento, de como ele se desenhava, de como, de fato, se compreendia o que era a luta pela libertação negra e aonde ela tinha uma barreira, onde ela tinha um limite. E o que é importante, de forma negativa, é que isso, a situação e quem eram as mulheres que tocavam o movimento abolicionista, o movimento sufragista em especial, era utilizado pelos homens para desmoralizar o movimento. E aí teve uma atuação muito importante numa conferência feminista em Ohio, que uma negra, que era a Truth, fez um discurso, que foi um discurso que ficou imortalizado. Assim. Ela falou o seguinte: quando um homem questionou lá no movimento por que as mulheres queriam votar, como elas iam votar, se sequer elas conseguiam pular uma poça d'água sem a ajuda de um homem, sem o auxílio de um homem, a Truth fez a seguinte fala: arei a terra, plantei, enchi os celeiros e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem, quando eu conseguia comida, e aguentava o chicote da mesma forma. Não sou eu uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher? E ao repetir essa frase por 4 vezes, ela expôs o viés de classe e o racismo dentro do próprio movimento de mulheres também. Então ela era uma ex-escrava, mas não menos mulher do que qualquer outra mulher que estava ali presente. Sua condição econômica de raça não anulava a condição dela de mulher. Como mulher negra, a reivindicação dela não era menos importante do que a reivindicação das mulheres brancas de classe média. 2 anos depois, ela seguiu lutando pelo seu direito de falar. E falou a seguinte frase numa outra conferência: sei que vocês sentem, nessa tinha homens presentes, ela falou isso pra eles. Sei que vocês sentem comichões e vontade de vaiar quando vem uma mulher de cor se levantar e falar a respeito de coisas e dos direitos das mulheres. Nós somos tão rebaixadas que ninguém pensou que iríamos nos levantar novamente. Mas já fomos pisadas por tempo demais. Vamos nos reerguer, e agora estou aqui. E fazendo essa fala, ela mostrava a força que ela e outras mulheres negras queriam imprimir dentro do movimento de mulheres. Elas sequer eram... A condição delas de mulher, inclusive, era questionada, e elas traziam isso com muita força, com muita dureza, em falas que emocionam a todos nós, né? Enfim, essa luta foi se desenvolvendo, a luta do movimento sufragista foi se desenvolvendo, e a Ângela vai mostrando no livro quando, já com a Guerra Civil nos Estados Unidos e a possibilidade de abolição da escravidão, ela vai desenvolvendo a ideia de como as mulheres quando os negros começaram a lutar também por seu direito a voto,
dizendo que achavam que essa era a única forma deles serem representados, de que essa era a única forma de que, enfim, se mostrasse a sua voz, se mostrasse a sua luta, o quanto as mulheres não apoiavam, a maioria do movimento sufragista não apoiava a luta dos negros pelo voto. Inclusive, isso era um questionamento das mulheres negras dentro do próprio movimento, que diziam, bom, nós somos as duas coisas, e se não existe voto para os negros, não existe voto para as mulheres, não tem também a nossa voz, não tem o nosso lugar. E, inclusive, isso virou uma grande disputa política, porque a abolição aconteceu primeiro no norte, depois no sul, e enquanto a luta pela abolição da escravidão no sul estava acontecendo, o Partido Republicano, que era o partido que tinha a maior base, começou a fortalecer a ideia de que tinha que existir o voto para os negros, a abolição da escravidão e o voto para os negros. E as mulheres o movimento sufragista foi completamente contra, entrou, enfim, caiu matando assim mesmo em cima deles, em cima dessa ideia. E muitos negros, inclusive, começaram a se aliar e ficar próximos do Partido Republicano, sem entender que, na verdade, a ideia do Partido Republicano pós-escravidão, tinham sido eles que promoveram o fim da escravidão no sul do país, que a ideia era que se os negros votassem, eles iam ter a maior base eleitoral, eles iam ter uma dupla base eleitoral e com isso sair melhor nas eleições. E parte importante do movimento que lutava pelo voto dos negros também não conseguia compreender isso e se aliou ao próprio partido. Isso virou uma disputa enorme dentro do movimento. Muitas mulheres diziam, não, tá errado que os negros votem, porque isso só vai reforçar a superioridade masculina em cima do que era a vida das mulheres. Enfim. E aí, com a abolição da escravidão, não é verdade que a vida dos negros melhorou completamente, que ficou tudo bem e não tinha mais problemas. Os Estados Unidos passou por um sério problema, que é o problema dos linchamentos. Então, 1890, 1900 para frente, não existia mais escravidão nos Estados Unidos, entretanto, os negros eram linchados o tempo todo nas ruas por gangues racistas. E a defesa do movimento negro pelo voto negro era dizer, não, nós precisamos conseguir ter voz, conseguimos fazer o nosso direito ser representado, e isso a gente vai conseguir fazer através do voto, na visão deles. E diziam isso é parte importante para que nós sejamos compreendidos como pessoas, e que a partir disso não sejam mais promovidos linchamentos contra o nosso povo e tal. E o apoio do movimento sufragista nesse sentido foi bem difícil, assim. E eu acho que essa dificuldade vinha muito também do quanto tinham classes tão misturadas dentro do próprio movimento sufragista que faziam com que muitas mulheres, inclusive, que lutavam pelo voto feminino, eram mulheres que contratavam nas fábricas de suas famílias mão de obra negra que estava encarcerada por um trabalho que era um trabalho quase escravo, semi-escravo mesmo após a abolição. Então, essa contradição era uma contradição que existia de forma muito grande dentro do movimento, e a Ângela explora muito isso, assim, esse combate, etc. Ou até mesmo o que era o papel das mulheres negras como empregadas domésticas depois da própria abolição da escravidão. E aí ela traz um trecho que é sobre como era a situação das mulheres negras na busca por emprego depois da abolição da escravidão. E ela diz o seguinte: todas as manhãs, sob sol ou chuva, mulheres com sacolas de papel, pardo ou maletas baratas se reuniam em grupos nas esquinas do Bronx e do Brooklyn, onde esperavam pela oportunidade de conseguir algum trabalho. Uma vez contratadas no mercado de escravas, depois de um dia de trabalho extenuante, elas não raro descobriam que haviam trabalhado por mais tempo do que o combinado, recebido menos do que o prometido, sido obrigadas a aceitar o pagamento em roupas em vez de dinheiro e exploradas além da resistência humana. Mas a necessidade urgente de dinheiro faz com que elas se submetam a essa rotina diária. Então, isso deixa pra gente a ideia de como era a vida no pós-escravidão.
Então é verdade, tudo bem, você pode abolir a escravidão. Agora, qual é a política de fato que existia no pós-escravidão para que essas mulheres, para que esses homens negros se integrassem à dinâmica da sociedade, a dinâmica econômica e tal? Não existia. E essa era a realidade. E, enfim, isso foi uma discussão assim, ferrenha no movimento. Muitas mulheres dividiam, inclusive, a opinião das mulheres brancas. As mulheres brancas ficavam ao lado das mulheres negras, dos homens negros. Os negros que pensavam ou não se era o momento de lutar pelo voto das mulheres também, ou se era o momento de lutar pelo voto dos negros, enfim. Foi uma discussão gigante dentro do movimento. Agora, é verdade também que as mulheres negras foram muito ganhas para o tema da religião no pós-escravidão. Então, de achar que as suas vidas e que a libertação ia vir através do Senhor. E que era assim que ia se dar a libertação da opressão racial, do racismo, mesmo após a escravidão. E que era isso, Deus era bom e que uma hora isso ia vir, né? E a batalha, então, nesse momento, era uma batalha, inclusive, para que as negras fossem parte do sistema educacional dos Estados Unidos. Então, existia uma imagem de que uma ideologia real que era permeada na sociedade, de que a população negra era incapaz de progressos intelectuais. Então, essas pessoas tinham sido propriedade, eram naturalmente inferiores quando comparadas ao homem branco. E a grande questão é que, se elas fossem realmente inferiores em termos biológicos, elas nunca teriam manifestado nenhum desejo e nem capacidade de adquirir conhecimento. E não teria sido necessário proibir os negros de aprender. Não teria sido necessário proibir a educação dos negros. Então, a luta por educação também, no pós-abolição das mulheres negras foi muito grande. Então, era mulheres negras ensinando escondido, muitas sabiam, tinham aprendido, inclusive durante a escravidão, e tinham que esconder que sabiam ler, escrever, ensinar isso à noite para as pessoas e tal. E daí vem também muito o porquê a oralidade é algo tão importante na vida das famílias negras. Porque a transmissão de história oral, o que significa isso, tem a ver também com esse processo de passar mesmo conhecimento, né? Essa forma de passar o conhecimento de forma oral também tem a ver com esse processo de educação, de tolher a educação e tal. Bem, ela vai desenvolvendo toda essa linha da educação, como funciona, o que significa, para chegar à ideia de que em algum momento as mulheres negras precisaram se organizar entre elas. Então, houve associações de mulheres negras nos Estados Unidos, associações que lutavam por direitos específicos das mulheres negras, e ela coloca depois mais pra frente qual foi a importância da entrada das mulheres trabalhadoras e das mulheres socialistas nesse movimento. Então, o que foi que aconteceu quando as mulheres começaram a entender que lutar pelo voto não era só lutar pelo voto, mas lutar pelo voto poderia ser uma forma de pressionar melhores direitos, melhores condições de trabalho para si, nas suas fábricas, etc. E o quanto isso mudou o caráter, inclusive, do próprio movimento, mudou positivamente o caráter do próprio movimento. As mulheres trabalhadoras se organizaram mais depois de um período para fazer parte do movimento sufragista na luta pelo voto, e o movimento ganhou esse caráter mais coletivo, no sentido de precisamos melhorar as condições das trabalhadoras, precisamos melhorar as condições dos negros. E ela coloca também, com o surgimento das organizações socialistas, as mulheres inicialmente não eram parte, não faziam muito parte, e o quanto o Partido Comunista dos Estados Unidos, quando surgiu, lutava pelo direito das mulheres, mas achava que não era o momento de lutar pelo direito dos negros. E que se a gente, inclusive mulheres negras achavam isso dentro do movimento, que se a gente lutasse pela classe trabalhadora, como os negros tinham condições piores economicamente dentro da classe trabalhadora, o quanto isso já faria com que se chegasse à luta dos negros, etc. Que é um movimento que, inclusive, até hoje a gente precisa combater, né?
Então, a importância dela colocar isso também tem a ver com isso. E que uma organização, que era a WW, foi a primeira a colocar de fato a luta dos negros. Não, nós precisamos lutar pelas mulheres, nós precisamos lutar também pelos negros, né? Colocou essa discussão. Bem, o desenvolvimento das organizações de trabalhadores foi importante nesse processo, nesse momento, para fortalecer a luta dos negros no combate aos linchamentos. Então, pensar as mulheres, inclusive, quando ela faz um relato sobre as mulheres comunistas e mulheres que foram presas por serem comunistas, ela fala o quanto essas mulheres na prisão se identificavam muito mais com as mulheres negras do que com as mulheres brancas. Justamente nesse movimento do que era solidariedade, de como, enfim, né, como elas se ajudavam e tal, e o quanto isso existia. E ela fala da importância que foi essas mulheres negras terem feito parte das organizações socialistas nesse período das organizações de trabalhadores. O quanto isso fez com que a luta fosse uma luta que ficasse mais globalizada mesmo e conseguisse, enfim, atingir a todos. Então ela coloca, a Ângela é professora, ela é filósofa, agora dá aula na universidade, ela foi militante do Partido Comunista e foi militante dos Panteras Negras. Então, dessa forma, ela tem um debate, né, para ela pensar a articulação do marxismo com gênero e raça é muito importante. Então, ela coloca isso o tempo todo no livro dessa forma. E traz para quais são os desafios hoje, assim. Eu acho que isso é importante. Hoje, na época dela, não faz tanto tempo, mas ela é viva, mas na época ela escreveu o livro. Não, é viva, maravilhosa, vem do Brasil, faz mil coisas. Mas ela coloca os desafios de hoje. E aí um dos desafios que ela coloca foi a disseminação do mito do estuprador negro. Então ela faz o seguinte debate. Os homens brancos sempre foram responsáveis pelo estupro de mulheres negras. E quando se desenvolveu as leis contra estupros nos Estados Unidos e em outros países capitalistas, essas regras foram, no geral, elaboradas para proteger homens das classes mais altas cujas filhas e esposas tinham risco de ser estupradas. E aí ela coloca o seguinte dado, que entre 1930 e 1967, dos 455 homens que foram condenados, que foram executados, por estupros, 405 eram negros. Então, de 455 executados, 405 eram negros. Ela coloca que essa recorrente ideia e fortalecimento dessa ideia de que a maioria dos estupradores eram negros e de que os homens negros tinham uma propensão natural a estuprar as mulheres brancas. Inclusive, ela traz uma autora que transpõe o que é o complexo de Édipo do Freud para o tema racial e diz que os homens negros têm um desejo incontrolável por estuprar as mulheres brancas e que, inclusive, por isso que eles cometem violências contra as pessoas que de fato têm as mulheres brancas, que são os homens brancos. O que surgiu nesse momento de teoria racista, nessa época dos anos 1900 e tanto, para legitimar o discurso racista, para legitimar os linchamentos que estavam sendo cometidos contra os negros, eram muito grandes. Porque, inclusive, isso dividia o movimento feminista na época, que era bem, mas nós estamos sendo estupradas, então será que o linchamento contra esses homens negros não é legítimo? Dividia essa posição. E aí ela diz que um número muito grande de inocentes foram presos, muitos testemunhos falsos, e que o que se discutia, inclusive a grande dificuldade de tudo isso, é que fortalecer a ideia do homem negro como estuprador, um cara que nasceu estuprador, que tem essa propensão natural ao estupro, também fortalecia a ideia da mulher negra como selvagem, também fortalecia a ideia da mulher negra como promíscua. E sendo assim, as mulheres negras que também eram vítimas de estupro, porque é verdade que existia um mensal, não eram sequer ouvidas nos tribunais, não existia essa possibilidade, elas não eram encaradas como vítimas de estupro. Às vezes elas eram até encaradas como, bom, você é responsável por gerar homens que são os responsáveis por estuprar, ter essa onda de estupro contra as mulheres brancas. Então,
também que foi um debate muito difícil, o debate dos linchamentos até hoje, a gente vê como, né, se expressa nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas, né, o que o livro trata aqui dos Estados Unidos, a forma como isso se expressa, o quanto as mulheres negras, elas, enfim, não eram ouvidas nesse processo, e o quanto nega-se a história verdadeira, que é da responsabilidade que os homens brancos têm nos estudos das mulheres negras e na miscigenação, né? Então, o quanto até hoje isso se expressa. E aí o que é curioso também, que ela traz é que nem sempre isso vai ser de forma tão violenta, tão aberta e tão pública. Então, muitas vezes isso é expresso na literatura, então quando a gente traz aí a imagem de uma mulher negra como promíscua, como imoral. Hoje eu estava até conversando com o meu irmão, que está prestando vestibular, e que amanhã é fecha, né? E aí ele estava falando que um dos livros é o livro do Curtiço, né? E aí eu fiz a reflexão com ele, que é uma reflexão que eu não tinha na época que eu prestei vestibular, mas o quanto é um livro que expressa os estereótipos das figuras dos negros de forma muito marcante. Então, um livro que é cobrado no vestibular, que a gente estudou na escola e tal, e que muitas vezes a gente não faz essa reflexão. Então, eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas eu lembro que tem Gato, que é um homem negro, que tem o tipo de malandrão, ele é todo malandrão, tal, é da capoeira, é pegador e tal. Tem uma outra mulher negra, que é uma mulata, que é tipo exportação, que chega no Curtiço, o Curtiço para, todo mundo quer transar com ela, que fica sambando na roda e tal, com todo mundo. E tem uma outra, que eu acho que chama Zulmira, que é uma mulher negra, ex-escrava, e que foi ela era escrava e tinha posição muito dócil, muito servil, enfim, tinha dessa linha, e no fim ela se mata por culpa também, né? Então, o quanto isso também se expressa na literatura. Não é de uma forma dita, bom, estamos sendo racistas, é assim que as coisas funcionam, agora traz esses estereótipos. E a sistemática, os estupros contra as mulheres vietnamitas, etc., como também demonstração de um sistema de poder. E aí ela fala que na academia muitos dados ficaram muito distorcidos. Então eram livros lançados dizendo que 90% dos estupros notificados nos Estados Unidos são cometidos por homens negros, quando o dado do FBI é de que era só 47%. Enfim, o quanto o combate a isso e a essa ideia das mulheres negras como mulheres fáceis e por isso tão sujeitas aos estupros e tal, o quanto isso precisa ser combatido e o quanto foi disputado dentro do próprio movimento feminista que isso fosse combatido. E aí o segundo debate que ela faz é sobre a saúde, a família, o controle de natalidade e o aborto. Então ela fala que também no início do movimento pela legalização do aborto, as mulheres, a primeira parte do movimento foi o movimento pelo controle de natalidade. E o movimento pelo controle de natalidade, inclusive, era um movimento que podia ser parte dela, mulheres que tinham dinheiro e mulheres brancas no geral. E era um movimento que fazia a discussão de que essas pessoas que tinham tantos filhos precisavam parar de ter filhos, porque não era fácil assim, fazer esse controle de natalidade, não era tão fácil e nem era barato. Então, que essas pessoas precisavam parar de ter filhos e colocavam as pessoas como inferiores, etc., fazendo toda essa discussão, e o quanto isso atingia as mulheres negras também. E aí, logo depois, quando começou a se discutir o aborto, a necessidade da legalização do aborto, ainda que fosse algo extremamente necessário para as mulheres negras, enquanto elas tiveram dificuldade de se convencer a ser parte desse movimento. Os Estados Unidos passou também por uma política de esterilização forçada das pessoas. E isso também, tinha muito a ver com mulheres negras. Então, eram meninas de 12, 14 anos que eram esterilizadas de forma forçada por ONGs, tinha relação com ONG, a ONG levava para o hospital e tal, e tinha essa relação aí de passar por esse movimento de esterilização. Quanto também foi um problema da dificuldade. E aí o último debate que a Angela faz é sobre hoje a vida doméstica e o que é a tarefa doméstica, etc. E o quanto é necessário se discutir o papel das mulheres no trabalho doméstico, o papel das empregadas domésticas, que muitas vezes, todo debate que a gente faz ficam nas casas, enquanto as mulheres possam sair de casa para trabalhar, empregadas domésticas negras,
e o quanto é importante que a gente faça também esse debate sobre a relação doméstica, do trabalho doméstico, a desvalorização do trabalho doméstico, essa nova jornada de trabalho que as mulheres têm e qual é o peso disso para as mulheres negras. E aí, eu vou concluir com um parágrafo aqui dela, que ela acho que ela sintetiza bem isso. Ela diz o seguinte: a abolição das tarefas domésticas enquanto responsabilidade privada e individual das mulheres é claramente um objetivo estratégico da libertação feminina. Mas a socialização das tarefas domésticas, incluindo o preparo das refeições e o cuidado das crianças, pressupõe colocar um fim ao domínio do desejo de lucro sobre a economia. Os únicos passos significativos na direção da eliminação da escravidão doméstica foram dados, de fato, pelos países socialistas atuais. As trabalhadoras, portanto, têm um interesse vital e particular na luta pelo socialismo. Além disso, no capitalismo, as campanhas por empregos em base de igualdade com os homens, combinadas com movimentos pela criação de instituições como creches subsidiadas pelo poder público, contêm um potencial revolucionário explosivo. Essa estratégia coloca em dúvida a vaidade do capitalismo monopolista e deve, em última análise, apontar na direção do socialismo. Eu li esse parágrafo porque a Ângela era uma marxista convicta, ela era uma socialista convicta. E a importância disso pra gente é que ela não era só uma socialista convicta, é que ela era uma mulher negra socialista convicta. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso porque isso traz pra gente um debate sobre a necessidade urgente, e aí eu espero que esse debate desperte na gente a vontade não só de ler esse livro, mas de procurar mais livros que façam esse debate, mas despertam a necessidade de que a gente compreenda o papel que as mulheres negras têm na luta pelo socialismo, o papel fundamental que elas têm, que elas precisam ter, e a necessidade de que a real libertação das mulheres negras também aconteça, e só é possível que vai acontecer através do socialismo. Então, desde já, nós precisamos pensar a articulação do marxismo com raça e com gênero. E o livro da Ângela é um clássico que nos obriga a fazer isso, é um tapa na nossa cara, que já era, como eu disse, o livro de cabeceira das feministas negras, mas tem que ser o livro de cabeceira de todo mundo que quer lutar por um mundo melhor. Digo, nem de todo mundo que quer fazer a revolução socialista, mas que quer lutar por um mundo melhor. E a importância da gente debater esse livro tem a ver com isso, com nos forçar a incluir cada vez mais nas nossas vidas esse debate. É urgente pensar como é que a gente faz essa transversalização do tema de raça, classe e gênero. E eu convido todos vocês que estão aqui a debatermos isso, quem leu, quem não leu o livro, expressar suas opiniões, dizer o que acha sobre isso, para que a gente vá pensando também como a gente pode fazer cada vez mais com que esse tema avance aqui e a gente consiga cada vez mais discutir isso. Então, gente, para os que leram e para os que não leram, esse é um debate que parte dessa obra-prima da Angela Davis, mas que tem o intuito de discutir de modo, inclusive, né? São tão poucos os espaços para discutir gênero e raça, então esse também é um espaço que com o intuito de discutir de modo mais amplo, partindo do livro, mas muito para além dele, temas que são tão caros para nós. Então, um microfone aberto, não é pergunta. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Galera que tá batendo rambo aí lá de fora, tipo, tá mó muvuca aí, também está convidado a participar. É muito importante, inclusive. Mas que também que traga suas reflexões cotidianas. Não precisa que, né, não é debate universitário, tá, gente? Não precisa fazer uma citação, citar um trecho de um livro para ter o direito de poder falar. Então, microfone aberto. Quem também não quiser falar no microfone, pode falar do seu lugar e tal. Então, formatinho, mas participe. É verdade, precisa pra sair na gravação. Você não precisa ser uma pessoa invisível. Ai, que eu acho, né? Então, aquela que quiser pode ouvir. Atenção, pessoas que estão do lado de fora, estão todas ouvindo tudo. Vocês podem participar também. Podem perguntar daí. Os fumantes, as fumantes. Gente, ó.
Brincadeiras à parte. Chega aí. Quer que vai bem? Esse serviço doméstico, que facilmente seria capaz para esse capital tão grande e tão emergente nessa, o que a Angela Davis fala como a capitalização do sul dos Estados Unidos, e explicar o quanto isso é cabível e o quanto isso é tangível para a gente, mas que o capital não se interessa. Já vai de mão em mão, hein? Bloco. Agora, vamos. Quem é que vai? Tudo bem? Bom, eu não tenho livro ainda, mas não sei se a sua opinião pessoal também, de militância, e também se dá para fazer algum paralelo com o que a Angela discute, que me chamou a atenção você dizer que foi muito importante em determinado momento do movimento que as mulheres comunistas, socialistas e as mulheres negras se juntassem e aprendessem juntas, né? E você também demonstrou para a gente toda a exposição que o movimento sempre foi fragmentado, né? Pensando isso nos dias de hoje, mais perto, pensando isso nos dias de hoje, fazendo um paralelo com essa discussão da Angela, como é que a gente problematiza posições dentro do movimento feminista interseccional em relação à sororidade, em relação ao lugar de fala, né, que em muitos movimentos acabam muitas vezes por fragmentar mais o movimento do que unificar e tentar fazer esse paralelo de discussão com a Angela, assim, não sei. Mão em mão. Quem é que vai? Tá. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu estou lendo o livro também, só que eu acho que é importante para entender o livro o documentário da 13ª Emenda, que saiu agora no Netflix. Então, a partir do livro da Angela Davis, saiu esse documentário também, foi interessante que os dois foram lançados juntos, né? E também eu comecei a acompanhar a questão da construção iconográfica do negro nos Estados Unidos, né? Desde o Jim Crow até outros, como reforçou essa imagem. No capítulo que você citou sobre a questão do mito do homem negro, tem uma parte muito importante que mostra como as mulheres defendiam os homens. Diferente dessa separação, até o sectarismo do movimento feminista branco, que colocava os homens sempre como uma questão natural de inimigo e tudo. E as mulheres, como elas se organizaram para defender os homens negros, que estavam sendo massacrados, inclusive por conta desse mito. Então, aí uma sugestão que esse 13ª Emenda vai ajudar bastante. E aproveitando o microfone, a gente é do coletivo feminista Cláudia da Silva, que é um coletivo classista lá do ABC, e dia 30 a gente vai debater esse documentário da Netflix. Vocês estão convidados. Quem é que vai? Lá fora ninguém? Ninguém? Não? Fora? Então, Paulinha, para os demais aí se inspirarem. Existiu muita polêmica acerca da relação entre questão de raça e questão de gênero. E eu acho muito interessante uma citação do discurso do Frederick Logos, onde ele fala que quando a verdadeira história da causa anti-escravista foi escrita, as mulheres ocuparam um vasto espaço em suas páginas, porque a causa das pessoas escravas tem sido particularmente uma causa das mulheres. Eu acho que isso é interessante para debater a transversalidade do tema das opressões. Não é possível mais hoje discutir questão de raça em paralelo, sabe? Em contraponto à questão de gênero, à questão de orientação sexual, à questão de classe. Esses sujeitos, eles são todos uma só pessoa, na maior parte das vezes, e que tem assumido cada vez mais o protagonismo das lutas. Eu acho que um dos maiores legados desse livro é demonstrar, e aí o tema da oralidade é fundamental, porque a nossa história não se encontra muito nas bibliotecas, gente. A nossa história não se encontra muito nas livrarias. Ou seja, a oralidade para nós, para nossas famílias,
é um dos poucos recursos que a gente tem para saber de onde a gente vem. É só prestar atenção no sobrenome de vocês. Já perceberam isso? Já procuraram saber qual é a árvore genealógica que vocês vieram? Eu só sei que eu sou de Oliveira. Eu sou do Santos. Tu é do Santos? Ah, tá vendo? O meu era Oliveira. Era de quem nos possuía? O de quem nos possuía. Isso significa que esse legado é um legado que é muito presente ainda hoje. E que a Ângela, assim, vou ser muito franca com vocês, essa é uma das maiores obras-primas que existem do ponto de vista do combate às opressões internacionalmente. Porque a capacidade que a Ângela teve, e isso é uma lição importante, eu acho que para todos nós. A capacidade que a Ângela teve em transformar conhecimento acadêmico em energia para colocá-lo em atividade prática é talvez uma das coisas mais raras dos dias de hoje, né? Quantos intelectuais de Facebook vocês não conhecem? Compreender que as elaborações que são discutidas e debatidas dentro dos muros da universidade ou da USP, quando são, na verdade, são relacionadas com o cotidiano mais concreto e que muitas vezes é analisada como um rato de laboratório, onde se investiga e nada se propõe. A Ângela rompe esses dois mundos. Não somente daqueles que lutam cotidianamente, mas daqueles que estudam e se preparam para poder lutar. Para poder sistematizar de modo científico o porquê que é necessário romper com as barreiras da opressão. De maneira científica. Do jeitinho que a academia gosta. Que normalmente ela desconsidera. Então, eu acho que desse ponto de vista, os inúmeros elementos trazidos no livro, os elementos históricos, até mesmo ao tema que é uma das maiores temas de estudo da Angela Davis, que é o sistema prisional, daí 13ª emenda, tem uma riqueza de detalhes, de história, de coisas que você vai poder, para você inclusive se aprender de fato o livro, você vai ter que abrir vários boxezinhos lá, Googlezinho, e procurando o momento histórico que ela está desenvolvendo no meio daquele texto. Desde as mulheres, que hoje é tão comumente vendido nas feirinhas, aquele tecido para amarrar as crianças, que é lindo. Então, pois é tão fofinho, né? A historinha dele é tão difícil. Não era porque era fofo, que era usado, né, gente? Porque não dava para trabalhar e criar de criança. Tinha que se trabalhar com a criança nas costas. E nessa hora é que a animalização, aquilo que é uma pessoa que não é dotada de capacidade crítica, aquele que é somente um jumento de carga, é nesses elementos que a gente, se for desdobrar, a gente encontra as raízes da nossa opressão hoje. Só que o melhor, e de maneira muito tranquila, que inclusive tem que ser debatido aqui com muita franqueza e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria colocar na roda. A Ângela não somente fala do tema de mulheres, como o boa marxista fala de classe. E isso é uma polêmica que muitas vezes parece dividir o movimento, mas que no anseio de não dividir o movimento não é tratado dentro do movimento. Fica como um tabu. Não se pode falar disso. Mas quando a gente compreende
das distintas classes que nós viemos, percebemos o quão é distinta a relação entre homens negros e mulheres negras, entre mulheres negras e mulheres brancas, entre mulheres brancas e homens brancos. Porque essas coisas estão traduzidas em classe também. Não fomos escravizados porque o nosso cabelo era feio, gente. Não fomos escravizados porque o nosso nariz não é bonito. Não fomos chamados de mulata porque achavam que a gente veio, de fato, de uma mula, né? Um cruzamento infértil. Isso são justificativos. Fomos escravizados por acúmulo de capital. Fundamental para o desenvolvimento do sistema que queremos destruir, fundamental para o desenvolvimento do imperialismo. Portanto, para destruir o capitalismo, para destruir o imperialismo, não se pode fazê-lo sem que aquelas que foram as principais vítimas se levantem contra ele. E essa sistematização a Ângela traz brilhantemente, como sempre. Para entrar no tema dos filmes, vejam outro. 13ª Emenda é um excelente filme sobre o sistema prisional. Mas, para a galera que está tentando se apropriar do tema de raça, tem um outro filme que é maravilhoso, um documentário da BBC, Racismo, uma História. Tem 3 horas. Não tentem ver no meio tempo de um corre outro. Parem e vejam o filme em várias partes, com tranquilidade, mas que trazem esses elementos de um ponto de vista que a gente consegue compreender que a luta pelo fim do racismo, pela liberdade, a la Freedom da Beyoncé, nos é muito caro. Muito caro. E por isso que nós lutamos. E por isso que nós organizamos. E por isso que acreditamos de verdade na revolução. E acreditamos de verdade no socialismo. Não como uma ideia abstrata, mas como condição de construir um mundo que seja totalmente distinto dessa merda que a gente vive. É verdade. Traga minha filha, como é que a gente sabe? Oi, gente, esse é o Rafa. Bedóia. Oi. Ele veio trazer uma sacolinha porque a gente também está passando o nosso chapéu, claro, porque nada na vida é fácil, para que as pessoas possam contribuir, porque houve cursos e tudo mais, embora que o espaço foi cedido na brodagem. O Antônio, muito firmeza, junto com toda a equipe aqui da livraria, que cedeu na Sussa, mas a gente sabe que toda atividade também é uma oportunidade de fazer aquela campanha financeira para fortalecer a referência do lanchinho, a creche, esse brownie gostoso de chocolate, gente, pois é, ele pode ter a sua contribuição. Então, vou passar essa colinha. Bem, contribuam do jeito que puderem, com o valor que puderem, mas ajudem a gente conseguir promover não somente esse, mas muitos outros debates. Então, sacolinha passando e microfone também. Mais alguém, gente, que a gente poderia ir abrir mais discussão, debate, opinião, ideia? Partiu para Paulinho, então? Opa, foi. Gente, os homens também são convidados a discutir. Não acho que tem um negócio, né, que tem que falar. Brancos e brancas, vocês também são convidados a participar. Então, eu vou aproveitar que está todo mundo aí contribuindo. Também vou jogar um debate aí para a Paula falar um pouco e também quem quiser falar, tranquilo. 2 coisas. Primeiro, quando a gente vai resgatar a história do movimento de mulheres, eu fiz parte, construí o movimento Mulheres em Luta, e a gente fez um esforço de tentar resgatar a história do movimento feminista, do movimento das mulheres. E a gente teve que fazer primeiro, para fazer esse resgate, a gente teve que fazer primeiro um esforço. O primeiro foi fazer um corte de classe, porque o movimento das mulheres não é uma coisa, a luta das mulheres ao longo da história não é uma coisa uníssona, né, que tem só um caminho, né? Tinham as mulheres
de uma determinada classe, que lutavam por determinados ideais, e que esses ideais, em boa parte, correspondiam a ideais das mulheres trabalhadoras, das mulheres pobres e tudo mais, mas em determinado momento a gente tem que fazer uma opção, né, para entender, uma opção dos caminhos da luta para entender o percurso da luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras. Só que ao longo desse estudo, né, dessa investigação de entender a história do movimento das mulheres, do movimento feminista, uma coisa que a gente percebeu é que se tem muito pouca bibliografia, muito pouco contada a história das mulheres negras particularmente, né? Então eu acho muito importante a contribuição que a Angela Davis dá nesse livro e dá na sua história de elaboração política, teórica, porque ela ajuda a contar essa história, e particularmente no Brasil, a gente precisa saber contar a história desse jeito. A outra coisa que eu queria falar, para abrir também o debate, é o seguinte, eu sou do Mais também, né, uma organização recente, e a gente está querendo enfrentar grandes desafios da esquerda socialista brasileira. Não só desafios colocados pela conjuntura super complexa que a gente vive, mas desafios estruturais, que é a gente saber combinar as reivindicações e as demandas de luta da classe trabalhadora brasileira tão heterogênea que ela é, né? E um processo que foi se aprofundando ao longo dos anos 90 para cá, nos últimos 30, 40 anos, né? Uma mudança de perfil muito grande. Se a gente olhar os últimos processos de mobilização expressivos no Brasil, eles não têm exatamente as mesmas características do ascenso do movimento operário nos anos 80. Né? Eu acho que boa parte disso, dessas diferenças, dessas mudanças, tem a ver com a presença das mulheres jovens, das mulheres negras, dos trabalhadores e trabalhadoras negros e negras também. E eu acho que a gente tem que comprar esse desafio. Eu acho que a gente tem que utilizar o estudo da Angela Davis, que não é a única que contribui para isso, mas também contribui, que é comprar esse desafio de como a gente vai conseguir unificar as demandas dos setores mais organizados da classe, do proletariado mais clássico da história do Brasil, com o proletariado mais pauperizado, mais superexplorado, que está localizado nos serviços de limpeza, né? Por exemplo, eu sou metroviária. Como que a gente vai juntar a luta dos metroviários e metroviárias que fazem o metrô de São Paulo funcionar com a luta das funcionárias da limpeza do metrô de São Paulo, que também fazem o metrô funcionar, mas que tem uma condição de trabalho absolutamente distinta, que são mulheres negras, né, na sua maioria. Então, queria jogar esse desafio, que eu acho que a gente tem que fazer a leitura do livro da Ângela, tentando responder a esse desafio que a esquerda socialista tem no Brasil. É que uma vez no meu cursinho popular a gente foi debater o capítulo 6, que fala sobre a questão da educação, que a Paulinha comentou, e a Angela Davis esboça um pouco como, nesse âmbito da educação do período pós-escravidão, se começam a ter, acontecem, vamos dizer assim, experiências de solidariedade e de apoio entre mulheres brancas e negras. E aí eu queria, enfim, que vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso. E outra coisa é que, quando a gente lê ou escuta ou debate sobre o movimento negro no Brasil, é comum que se façam relações, né, pontes com o movimento negro dos Estados Unidos, inclusive esse espaço aqui é um pouco isso. E eu estava pensando nisso e me chama a atenção como os Estados Unidos é o centro do capitalismo mundial, hoje em dia é o centro de uma política imperialista, de uma política de guerra mundial, e como de certa forma até mais forte e mais exemplar, né, diferente, que isso se dê no centro mesmo. Não estou dizendo que aqui no Brasil não é tão importante, mas entende que tem uma relação diferente, né? E aí eu queria, enfim, se vocês pudessem pensar um pouco nisso, você mesma comentou um pouco dessa questão da questão industrial, então, aí isso. Primeiro, muito boas as contribuições, perguntas, enfim, pessoal que leu, quem não leu, tem várias opiniões também, porque, além de tudo, esse é um momento em que
como a Jana falou, assim, é impossível que a gente não discuta na atualidade qual é a relação raça, classe e gênero. Assim. Não é possível fazer isso nesse momento da luta de classes, enfim, é um tema que está bastante latente. Então, as contribuições foram bem importantes, assim. Falando sobre tudo, vou tentar ir meio na ordem. Sobre o tema do trabalho doméstico, como a Ângela traz isso, né? Ela faz uma análise bem profunda sobre o trabalho doméstico, sobre, em especial também, a relação que o trabalho doméstico tem com a própria constituição da família. E ela relaciona muito isso com a dificuldade, o que é a construção do mito da fragilidade feminina no século XIX, que obrigou que as mulheres ficassem em casa, estivessem em casa, cuidassem de casa dos seus maridos e tal. O quanto, como eu disse, isso não tem relação com as mulheres negras, mas o quanto, né, não teve relação com as mulheres negras naquele momento, mas o quanto isso é necessário para a manutenção da família como uma estrutura de família. Então é verdade que o Estado poderia cumprir vários papéis, como ter lavanderia coletiva, como ter creches, como, enfim, restaurantes, várias coisas, que são papéis que são relegados à mulher também para a manutenção da estrutura de família, né? Então, o que é a família dessa forma? E aí, mais ou menos essa análise que ela faz. E aí ela coloca também a contradição da volta das mulheres brancas para o mercado de trabalho, inclusive da produção, foi necessária a inclusão das mulheres brancas, mas enfim, e o quanto as empregadas domésticas tiveram que assumir esse papel, as empregadas domésticas negras. Então é importante essa reflexão que ela faz sobre nesse sentido, do que significa o próprio trabalho doméstico, o quanto era possível que o capitalismo pudesse fazer isso, pudesse cumprir esse papel de exercer essas tarefas, que são tarefas que são relegadas à mulher, entretanto não faz, e não faz também como uma tentativa de manutenção da própria estrutura familiar. Sobre a pergunta da Júlia, né, sobre a unidade e tal, a Ângela faz essa reflexão de o quanto foi importante no próprio movimento, inclusive as coisas que ela falou sobre a solidariedade que existiu, até a tradução, você estava falando com a Thaís, na tradução aqui da Boitempo eles colocam sororidade, mas não é uma palavra que existia naquela época, acho que a Ângela não escreveu sororidade. Mas enfim, a necessidade da construção conjunta do movimento. Então, o movimento teve mais qualidade, tanto o movimento sufragista quanto o movimento pós-conquista do voto e tal, mas a construção da própria luta pela educação, combate aos lixamentos, quando houve unidade entre o movimento. Agora, era um movimento que tinha muitas contradições pela própria diferença que tinha da luta das mulheres, de como as mulheres estavam organizadas, suas classes sociais, suas condições raciais, etc. Então, a tentativa que a gente tem até hoje é de como construir um movimento que responda a todos esses anseios. Isso é uma grande dificuldade. E é óbvio que, em algumas vezes, as mulheres negras vão ter que se auto-organizar. Como, algumas vezes, as mulheres brancas vão ter que se discutir mais, na verdade sempre, vão ter que discutir o que é a vida das mulheres negras. Por que isso? Porque vão ter diferenças mesmo. Então, uma das coisas que as mulheres, sempre faço um pouco esse comentário, assim, que é um negócio que hoje a gente pensa que pode parecer besteira, mas não é. Então, quando a luta, muitas vezes, das mulheres brancas atualmente é pela sua libertação sexual, para poder ficar com quem quiser, transar com quem quiser, porque, enfim, sem ser discriminada e tal, as mulheres negras olham pra ela e já tem essa visão de que ela transa com quem ela quiser, que ela faz o que ela quiser, que ela é promíscua, né? Essa visão. E que muitas vezes as mulheres negras lutam por um relacionamento, por ter um relacionamento que as reconheça, por poder alguém que ande de mandar elas na rua, etc. É uma contradição? Agora tem a ver com a própria construção de como foram as coisas. Então, uma história de estupros, de violências, de relações invisibilizadas constrói um tipo de luta das mulheres negras por relação, que é uma luta que as mulheres brancas não têm. Então, é importante também pensar essas coisas que parecem amenidades completas, mas que não são, porque na verdade refletem que a construção do ser mulher negra e a construção do ser mulher branca
é diferente. Agora, isso também é verdade que traz algumas distorções, como, por exemplo, o que você está falando, que é um negócio que eu não concordo, que é o tema do lugar de fala, né? Então, de que, né, enfim, só algumas pessoas podem discutir determinados temas. Eu não acho que seja assim. Eu acho que é importante que o movimento expresse um protagonismo. Então, assim, é importante que o movimento negro tenha como protagonismo os negros, que a gente pense, que a gente elabore, que a gente seja sensível à nossa realidade, porque só a gente o é e sabe como é de fato. Agora, eu quero estar numa sala com mulheres brancas, com homens brancos, com homens negros, discutindo o que foi a construção da minha figura, da nossa figura como mulheres negras, e a partir disso como a gente pensa juntos uma luta por libertação. Então, é mais ou menos isso, assim. Eu acho que a sororidade pela sororidade, que, como eu falei, acho que a Ângela não falou isso, mas que está expresso aqui no livro, essa unidade incondicional entre as mulheres não se expressa, não tem que se expressar. Eu acho que em alguns momentos, dependendo do que é a luta, como é, acho que ok, não tem problema. Agora, pensar numa luta de libertação coletiva, infelizmente não vai ser possível, porque existem mulheres que, como expresso no próprio livro, são donas das fábricas que exploram as trabalhadoras que vivem em condições precárias sendo escravas, e tem mulheres que estão nessa condição. Então, é um negócio meio também inconciliável. Sobre o que a Anne falou, discutir na nossa própria casa, desconstruir na nossa própria casa a opressão. Não é culturalista, eu acho. Acho que é importante, um debate que é importante, porque tem a ver com a realidade que a gente vive, que a gente está cercado, como está cercado. É uma dificuldade no geral, né? Que se fosse fácil, a revolução estava na nossa porta, não tinha racismo, não tinha machismo, não era essa mulher que lavava a louça, estava fácil, mas não é assim, infelizmente. Agora eu acho que é um movimento importante de começar a discutir isso na nossa casa, discutir também com os nossos familiares e tal. A nossa história é muito difícil, como a Camila falou, que muitas vezes ela não está escrita, muitas vezes ela não está documentada. Agora eu também acho que muitas vezes ela está e a gente não sabe onde. Então tem essas duas coisas. A gente precisa buscar mais os livros, os clássicos, quem está falando, quem não está falando. Então assim, né? Temos que ler Florestan Fernandes, a gente tem que ler Clóvis Moura, a gente tem que ler a Ângela, a gente tem que ler uma série de autores negros e negras, ou que escreveram sobre isso, ou não nem sim, mas que escreveram sobre isso, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, mostrando a nossa história, isso é fundamental. Isso é um desafio para a esquerda socialista, assim, é um grande desafio. Então, a gente está muito acostumado, por exemplo, no Brasil, a pensar a classe operária, a pensar o movimento operário a partir da imigração. E pensar a classe trabalhadora a partir da imigração. Agora, é esse o movimento correto se fazer no Brasil ou não é? Onde a gente tem que pensar, como a gente tem que pensar? A gente tem muito aqui diferenciar, inclusive, a vinda dos imigrantes para cá, que vieram com um pedacinho de terra, né, que vieram, né, daquele jeitinho, e quem veio sequestrado para cá para ser escravizado. Eu acho que são movimentos, são desafios que a gente tem que tomar pra gente, que a gente tem que assumir, saber como lidar com eles. Lu falou da solidariedade entre as mulheres negras e brancas, que está expressa no capítulo da Ângela 6 sobre educação. De fato, por essa dificuldade que as mulheres negras tinham parte dela, elas achavam que a parte da libertação viria através da educação. Então a gente precisava libertar o nosso povo também pela educação, era uma concepção que elas tinham na época. Então, isso era um direito também tolhido a quem tinha sido escravizado e que precisava ser combatido, precisava ser amenizado a partir desse momento. Então, como é que faz isso? Muitas mulheres brancas abriram suas escolas para ensinar meninas negras, para formar professoras negras, enfim, fizeram esse movimento. Foi fundada, inclusive, uma universidade para a formação de professoras negras, uma universidade que foi formada por uma mulher branca. Então, enfim. Parte da população do movimento abolicionista eram mulheres brancas, professoras. E o quanto isso se expressou depois na luta pela própria pela abolição. E a importância de se debater isso nos Estados Unidos, de fato, é fundamental. É importante, seria lindo se alguém tivesse escrito Mulheres, Raça e Classe no Brasil, assim, honestamente. Claro que tem coisas que são muito semelhantes, né? São muito semelhantes. Então é muito semelhante à construção da figura, né, da imagem, o próprio desenvolvimento econômico, né, da escravidão, tal. Coisas economicamente falando são diferentes.
Agora, dá pra gente usar assim, os elementos do livro para discutir a nossa realidade. Mas sim, fundamental, até porque os Estados Unidos é um país que até hoje tem um conflito racial muito grande, né? Então, isso se expressa, inclusive, de forma diferente do que se expressa aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, como houve um movimento de segregação racial e era possível de fazer isso, então uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas na época do auge dos partidos das Panteras Negras, 16% dos Estados Unidos era formado de negros, só 16%. O Brasil é muito mais que isso. E é uma curiosidade, por quê? Porque o movimento, inclusive, nos Estados Unidos foi diferente de construção do racismo do que foi aqui. Nos Estados Unidos, empurraram os negros para guetos e falaram, então fiquem aí. Por isso que tem bairros negros, tem locais negros, né? Guetos mesmo. Isso existe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como era muita gente, não foi possível fazer isso. Então foram várias tentativas. A primeira, de eugenia, de nos eliminar fisicamente mesmo. A segunda, de trazer branco pra cá, para ver se embranquecia a nossa cor da pele. Então, estimativa de que até 2005 não ia mais ter negros no Brasil, estimativa do Lina Rodrigues. Quando se pode contra eles, judiciário. E a terceira tentativa, que foi a que deu mais certo, que foi a de embranquecer a nossa consciência. Então, de fazer com que a gente se olhe no espelho todos os dias e fale que nós não somos negros. Né? Então, é uma outra tentativa. E foi isso que foi feito no Brasil. Por isso que a gente fala que é um país da democracia racial. Porque é um país que tentou se construir essa ideia de que, harmonicamente, brancos e negros vivem bem, que não existe racismo, e que o racismo foi construído dessa forma. Não através da segregação, entre aspas, mas através do embranquecimento das nossas consciências. E, por fim, eu queria falar sobre o documentário da 13ª emenda também, porque eu acho que é um tema importante. Foi muito importante você ter colocado. Qual é o seu nome? Daiane. Foi muito importante você ter falado. Tem outro filme também, que é importante, né, de divulgar, que é o filme sobre a Ângela, que é o Libertem Angela Davis, que fala sobre o tempo que a Ângela passou presa. A Ângela foi presa, acusada de um crime, porte de arma, mas por causa de um sequestro, né? Ela foi presa, passou um tempo presa e gerou toda uma campanha internacional que era pela libertação da Ângela. Que foi muito fundamental ter esse filme. Mas a Ângela, ela era uma abolicionista penal convicta, né? Parte, inclusive, do que ela fala, de como ela fala no livro, é de se, diante da condução dos estupros, se era necessário a gente pensar não mais políticas de educação anti-estupro, ela fala mais, do que o encarceramento, que é um encarceramento que vai focar mais nos negros sempre, como eu disse, de 405 eram negros, os executados. Então, como a gente pensa saídas para isso que não passem pelo encarceramento, sendo que o encarceramento tem um destino certo. E o 13ª emenda fala sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos, do qual a Ângela é uma crítica ferrenha até hoje. No do Brasil também é uma crítica ferrenha, na verdade. Ela soltou um texto, uma entrevista recentemente, falando sobre a comparação do que é o sistema carcerário dos Estados Unidos, que é o maior do mundo, e do Brasil, que oscila entre terceiro e quarto. E, enfim, é isso. Então, muito importante a minha contribuição, é importante ver esse documentário, é importante discutir isso também, né? Como mínimo, o que é o encarceramento em massa, o que ele representa, quem ele serve. É isso. Gente, mais alguém? Agora não. Tem um livro que eu gosto muito que chama Jazz, da Toni Morrison. Não sei se já leram. Vocês já leram a Toni Morrison? É uma escritora negra norte-americana que fala muito sobre questão racial. E no jazz tem você falou da mulher selvagem, e ela fala exatamente sobre isso, porque é uma história de uma negra e de um negro que vem para Nova York para tentar a vida. E aí, quando eles... Enfim, tem um capítulo que é o capítulo mais lindo que eu já li na minha vida, que eles falam sobre a mulher selvagem, que é uma mulher selvagem que mora mesmo na floresta e que é como se fosse um mito da história
do estado que eles viviam no sul dos Estados Unidos. E aí eu estava pensando sobre uma coisa aqui, e eu não sei se cabe nessa discussão, mas eu fiquei pensando, porque você falou da mulher selvagem, e isso me interessa muito. Porque tem aí uma teoria, sei lá, pegando um negócio que eu ouvi esses dias e que eu nem tenho domínio nenhum, mas que tem uma teoria que chama Nós Nunca Fomos Modernos, de um cara que chama Latour, que ele fala que o problema da modernidade, que não é modernidade, é que a gente separou em algum momento a natureza e a cultura, né? E as religiões africanas, de matriz africana não separam, e o modo de vida africano, digamos assim, em geral, que eu não vou falar de cada um, também não separa. E aí eu estava pensando sobre essa construção da mulher selvagem, porque a mulher selvagem, no fundo, será que ela não nasce, eu não sei se a Angela Davis fala disso, mas no fundo, será que ela não nasce exatamente desse questionamento espiritual, que é o fundo, sei lá, dessa discussão espiritual do negro, né? Oi, meu nome é Rainara. Bom, a minha contribuição é mais num teor de provocação, reflexão, eu gosto um pouco disso. E eu queria só fazer uma pergunta, responde quem quiser, mas quantas pessoas aqui hoje se reconhecem enquanto negro? E aí a gente vem falar sobre um livro que está falando de mulher, raça e classe. Eu queria chamar a reflexão para a gente pensar onde estão essas mulheres, onde estão esses negros, nós enquanto brancos aqui debatendo isso, uma maioria, com respeito, mas onde que estão essas pessoas, para a gente olhar justamente para a condição dessas pessoas e como que a gente faz para chegar cada vez mais nelas e elas estarem cada vez mais presentes nesses espaços. Era isso. Obrigada. Quem vai? Pessoal, algumas novas contribuições aí, novas ideias? Bom, a gente volta. Local de fala. Então, é que quando a Paulinha estava falando sobre o local de fala, e é um tema recorrente no movimento, tipo assim, tá no rol daqueles temas que não se podem falar. Assim, menos, né, gente? Mas então, a minha dúvida é o seguinte: o tema do local de fala é muito interessante e eu considero justo. Justo que se dê espaço para aqueles que nunca são ouvidos e ouvidas. Para aqueles que sempre tiveram negado o direito de vir para uma livraria e debater sobre o tema de gênero e de raça, falando, tipo, na língua das pessoas, sem floreios. Só que tem uma teminha que eu acho que é muito importante de ser tratado e as pessoas considerem. O local de fala, a depender da forma como você faça, você também pode ignorar ao outro a tarefa de ser parte da luta pela opressão que você sofre. Ou seja, é fácil para um branco ou uma branca, falando isso tranquilo, do jeito, ela assusta. Mas é fácil para uma mulher branca ou para um homem branco que está dentro do movimento, está dentro da universidade, e que chega na hora que vai discutir questão racial e fica assim: cara, então, não posso falar. Não posso falar, a mim só cabe refletir. E é só reflexão. Nenhuma ação. Reflexão. Parece que é baixa hora da igreja, né? Oremos. Ao passo que você também, do mesmo jeito que você não permite ao outro o direito de falar e o outro poder ser escutado, é igualmente criminoso que você não combata e que não tenha uma postura firme, mesmo sendo
os homens. Não precisamos de pessoas que fingem ser atores, sei lá, do Projac, figurante. Precisamos de aliados. E os aliados têm tarefas. Não achem aos companheiros não negros que estão nesse debate que vão voltar sossegados assim, ai, tranquilo, eu já entendi. E ficou só para você o entendimento. Não adianta, porque o entendimento só vai se construir quando tu chegar na tua casa e poder se sentir fortalecida de maneira tal para dizer que para a sua própria mãe, que diz que você precisa aprender a cozinhar para o seu marido, que ela também é a própria vítima da opressão. E que, pô, mãe, saber cozinhar para homem, tem miojo para isso, desenrole. Mas que consiga fazer com que essas pessoas sejam atores e atrizes, sabe? Que homens sejam parte da luta contra o machismo. Brancos e brancas, não negros, sejam parte da luta contra o racismo. Os héteros têm que ser parte da luta contra a LGBTfobia. Vamos parar de dizer que, tipo, do local de fala que é o local de abstenção. É o local que você não tem nenhuma tarefa. Que você não precisa fazer nada além de escutar e orar. Orar. Vá para a igreja com todo respeito à religião ou à religião de cada um e de cada um. Para construir revolução é preciso muito mais do que orar. É preciso fazer. E não dá para ter pessoas se escorando na gente quando a cada 25 minutos tem um nosso sendo morto, né? Tem que fazer um pouquinho mais que isso. O coletivo que a gente milita, além de ter algumas militantes e tudo mais, a gente tem o nome da Cláudia da Silva, que foi uma mulher negra que foi arrastada nas ruas do Rio de Janeiro, vítima de violência policial. A gente até fala que é um caso do irmão do Amarildo, né? E no coletivo a gente tem uma única menina negra de pele escura. O que acontece? Quando a gente fez muita discussão dentro do coletivo, a gente, no primeiro momento, quando a gente falou das mulheres negras, muitas das meninas elas não se reconhecem como negras, por ter a pele clara. Mas aí a gente começou a fazer essa questão que a gente se convenceu de embranquecimento. Por exemplo, eu sou do Paraná, a parte da família do meu pai é árabe, tanto que descendente árabe, né? Meu sobrenome é Curi. Do lado da minha mãe é ucraniano, que é Ternopolsk, que é o sobrenome dela. Só que a minha mãe, até os 4 anos de vida, ela morou no Quilombo, a mãe dela. O pai dela era ucraniano, descendente ucraniano de uma colônia, e a mãe dela. A minha mãe se convenceu de um tal modo que ela não era negra, porque ela tinha pele mais branca, que a gente não tinha nenhuma referência. Então eu acho assim, parte também da gente também ter esse reconhecimento, porque senão a gente cai no discurso mesmo da democracia racial, a gente cai no discurso da questão do embranquecimento do fenótipo. Então, assim, porque eu não tenho nada de ucraniano, mas quantas vezes eu repeti, eu sou descendente ucraniana, o pessoal até parece. Mas eu era mais convencida disso. Eu não era convencida que eu era descendente de uma quilombola. Então, assim, eu acho que essa provocação parte também para a gente se colocar como mulher negra, para a gente saber onde que é a nossa posição, e inclusive para a gente se aproximar das mulheres de pele branca, reconhecendo o nosso privilégio, que a gente tem uma aceitação maior na sociedade, mas a gente não pode se omitir. Então, concordo com a Janaína nessa questão, que a gente tem que fazer alguma coisa, e eu acho que o trabalho é para dentro também. É um empoderamento, primeiramente para a gente, porque assumir o cabelo cacheadinho, muita gente fala que você começou a ficar relaxada, começa a se arrumar melhor, começa a olhar torto. Então, assim, do empoderamento individual, a gente tem que partir do empoderamento coletivo. Aqui, mulheres, raça e classe, mas também estamos debatendo muitos outros temas. Então, se sintam à vontade, é só pedir o microfone e jogar a ideia. Mais alguém? Tá pedindo para rodar o microfone. É que fica muito mesinha, né? É chato. Parece uma mesinha, né? Um negócio na plateia. Não, gente, não falar aí. Nossa. Não é, Vanessa? Tem nada não, Vanessa? A vida tá boa? A vida tá boa, Vanessa? Tá. Letícia também tá fora. Também a vida tá boa. Crise não, né? Tá todo mundo bem.
Vai voltar, né? Vai voltar, sim. Engraçado, nenhum dos homens falou hoje nesse debate. Fala pra você. Oi! É que eu não queria falar, porque eu tô falando todo lugar que eu vou, eu falo, eu falo assim, eu tô mó chato. Boca foi feita pra comer pra falar. Então, eu vou falar um pouco do meu cotidiano, né? Que eu já trabalhei em obra, trabalhei em construção civil, e atualmente eu trabalho como vendedor em loja de material de construção. E sempre assim, convivi assim, com pessoas negras e tudo, porque você sabe, né? O racismo ele foi fundado, o capitalismo foi fundado no racismo. Porque, que nem no livro da Angela Davis fala, se pegar a história do capitalismo, o surgimento dele, a abolição da escravidão, tirando o Haiti, que foi abolida por uma revolução, a abolição da escravidão foi para que jogar os negros nas fábricas, para trabalhar como explorados. Uma nova forma de escravidão, entendeu? E hoje se reflete isso daí, tipo, os negros são jogados nos piores empregos, entendeu? E uma forma diferente de combater a consciência de classe no Brasil foi querer pôr a cultura do embranquecimento. Pra falar que você é pardo, pra você não se assumir negro, falar, sou pardo, não preciso lutar. Quando eu tô com os brancos, eu sou branco, quando eu tô com os negros, eu sou negro. Entendeu? Então isso daí já é uma... Que nem elas falaram, é para acabar com a luta, porque a burguesia ela pensa assim, se os negros, que são a maioria no Brasil, tomar consciência que são negros, vai acontecer uma revolução no Brasil, você entendeu? E é complicado, porque a cultura do embranquecimento é colocada muito fortemente pelos negros. Os negros, eu trabalho lá na loja, lá onde eu trabalho, e os meus companheiros lá de trabalho são negros. E eles falam, caramba, você é mais negro que nós, porque toda vez que alguém faz uma piada lá, eu acho ruim, fala um monte, e vai um monte de cliente lá tomar café lá, fala assim, eu quero tomar um café, aí faz aquela piada idiota, né? Não vou tomar café porque eu tenho medo de ficar negro. Eu falei, então é medo de ser negro? Eu falei assim, porque é anormal ser negro? Eu dou comida de rato em todo mundo lá. Entendeu? Então... E agora o pessoal está se adequando lá. As minhas ideias, eles estão até evitando de fazer brincadeira perto de mim. Entendeu? E é assim, eu falo mesmo. Entendeu? E quando eu trabalhava na construção civil era a mesma coisa. Entendeu? Porque a maioria é negra, a maioria é nordestina, entendeu? A gente sofria racismo. Porque quando você é um branco, se assume, você vai pra luta com os negros, você é segregado junto. Você está assumindo uma resistência junto. Entendeu? Então, eu acho assim que a gente sofria racismo. Na obra que os engenheiros falavam que a gente era burro, ignorante, entendeu? Tinha quadros lá falando sobre peças de teatro, quanto de gente burra nordestina, pra que vai querer saber de teatro? Então você é muito discriminado. Existe segregação sim, entendeu? Só que o capitalismo tem uma propaganda muito forte para as pessoas não enxergarem isso. Entendeu? Aí tem aquele problema, o capitalismo quando ele vê que não consegue conter a luta dos negros, aí ele começa a falar que os negros podem ter a conquista dentro do capitalismo. Mas não tem como você ter uma conquista dentro do capitalismo. Se você for ver a maioria dos cargos, os maiores cargos que tem, e a burguesia, a maioria é negra. É muito pouco os negros que você vai ver. Isso é uma ilusão que coloca para os negros continuar sendo explorados dentro do sistema. A única forma de derrotar o capitalismo é como o Malcolm X falou, não há racismo sem capitalismo. Como que a gente vai querer combater o racismo num sistema que foi fundado no escravismo? Entendeu? Então é só uma ideia que eu tenho para falar. A pessoa não queria falar. Nossa, gente, próximo. Cadê? Tem quem mais vai? Ô galera, vamos pegar não, gente. Vai falando aí. De boaço, assim. Será que tem Mais alguém? Mais alguém? Das pessoas negras de pele mais escura, pele mais clara. E eu acho isso um tema interessante, o tema da autodeclaração racial, o que isso tem a ver com o Brasil. Porque uma vez em outro debate, estava comparando o movimento negro americano e brasileiro, e essa é uma... aquela coisa lá que os Estados Unidos falam com ele.
Não, então, que uma vez em outro debate tinham feito uma comparação sobre esse tema da autodeclaração racial, de tipo assim, nos Estados Unidos tem uma consciência de que é uma gota de sangue negro, a pessoa já se considera negra, inclusive, tipo assim, os brancos já veem, esse aqui é preto e tal, não sei o quê, e aqui no Brasil isso é um pouco diferente. Queria que vocês comentassem um pouco do tema da autodeclaração, os diferentes tons de pele, etc. Porque eu acho que foi muito importante esse tema que você falou sobre onde estão os negros, né? A gente está aqui fazendo um debate sobre mulheres negras e são poucas mulheres negras que tem aqui. E também no último debate que eu vi aqui, que foi encontrando as minas contra a cultura do estupro, também teve uma companheira aquela da Zona Sul que fez o mesmo questionamento, né? Pô, vamos pensar em abrir a cabeça e levar esse debate para quem realmente interessa, né? Eu acho que tem um desafio muito grande que a esquerda precisa refletir, ter ação, que é de abrir a cabeça por onde passam os negros hoje, a organização dos negros hoje. Que existe uma mudança, inclusive no mundo do trabalho, de que não existe mais aquele movimento sindical forte como tinha na década de 80, uma organização sindical que fazia com que muitas vezes por ali conseguisse dirigir ou ser uma referência para o conjunto dos negros no país. Hoje o mercado de trabalho é muito mais fragmentado, tem todo o problema da fragmentação que vocês já falaram, que as meninas já falaram também. E eu acho que faz com que, até pelo enfraquecimento desse operariado industrial, como existia antes, faz com que exista uma necessidade de se voltar mais para o território. Né? Olhar para as periferias como também um espaço onde vivem os negros, as negras, e onde a gente tem que a esquerda precisa existir também, porque é onde são os sujeitos sociais, né? As coisas se cruzam. E aí eu acho que todos os espaços são importantes nesse sentido. Eu acho que os espaços no centro são muito importantes. Eu acho que a gente fazer esse debate aqui também é parte desse fortalecimento, inclusive de trocar experiências de quem vem de lá para cá e quem vem daqui para lá. Mas eu acho que também é uma tarefa nossa levar o debate para a periferia. Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar. Aí vou até fazer um convite público, que eu sou do Mais também, eu faço parte do coletivo que chama Grito Periférico lá do Grajaú, a Tainá também, que está ali no cantinho. E aí hoje a gente fez reunião e a gente ia propor pra Paulinha fazer esse debate lá no Graja depois, a gente tem que ver aí quando tá acabando, né? Mas a ideia é depois a gente fazer lá também justamente por isso, assim, que é muito importante fortalecer também quem não vem pra cá e Gente, então tá. Ó, eu vou fazer um fechamento só, alguns comentários, impressões sobre o que vocês falaram. Olha, o Fora Temer tá ecoando. Primeiro, sobre o que você falou. Eu acho que a construção do selvagem, do promíscuo e tal, tem também a ver com a religião. E tem a ver com a própria visão construída de que para você escravizar uma pessoa, ela precisa ser um não gente. Então, durante a escravidão, foi tirada a condição de pessoa, de ser humano dos negros. E, né, ficou uma coisificação, uma animalização. Você só vende o que é coisa. Então, sendo assim, os negros eram coisas. E acho que isso aplicado à mulher é tão triste, também tão triste, porque além de você ser corpo, por você, justamente por não ser coisa, e outras pessoas são donas do teu corpo. Então, pode-se fazer o que for com o teu corpo. E até hoje, isso é muito difícil, né? Porque até hoje, o corpo da mulher negra é coisificado. Posso contar pra vocês várias vezes que eu fui embalada e que quiseram pegar na minha bunda, ou entende, assim? Porque é isso, é coisificado, é completamente... Na saúde, no judiciário, em todas as esferas, não somente na balada, mas institucional e no campo fora, no campo institucional. O corpo da mulher é um espaço público. O da mulher negra, sobretudo, né? Porque a da mulher branca ainda é reservado ao campo privado, a moral dos costumes, o casamentinho, do lar, bem do lar. A gente não é muito do lar. Então, quem não é do lar é e o quanto isso legitima os estupros, né? Então, até hoje, por que até hoje, foi a pergunta que eu fiz no começo, por que até hoje as mulheres negras são maiores vítimas de estupro? Não é à toa. É também porque até hoje o nosso corpo é qualquer coisa. Até hoje o nosso corpo é coisa. Até hoje o nosso corpo pertence a qualquer um que não seja nós mesmos. Então, tem essa lógica, assim. Sobre
o debate, onde fazer o debate e tal, eu acho que é fundamental o que você falou, de fato. Nós precisamos conseguir fazer esse debate com o maior número de pessoas possíveis em todos os lugares. Então, sim, eu vou ao Grajaú, vou a outros lugares, a gente tem que fazer esse debate no maior número de lugares possíveis. Eu quero que todas as pessoas discutam e entendam o que a Angela Davis falou, como falou e qual é a importância disso. Assim, é muito poderoso. Nosso papel é a gente que estuda isso, que debate isso e tal, ampliar cada vez mais esse debate. Sobre o tema da autodeclaração, é muito importante porque, inclusive nos Estados Unidos, existe uma lei, e a Angela até fala disso. Essa ideia da autodeclaração, da gota de sangue, não é só autodeclaração, mas é uma lei que dizia que você tem uma gota de sangue negro, você é negro. Então, essa ideia no Brasil não dá. Mas inclusive essa ideia do se você tem uma gota de sangue negro, você é negro, fazia com que, como foi o presidente, acho que o Roosevelt disse, nós precisamos manter a purificação da raça. Esse debate é importante também, porque quando estava se discutindo o controle de natalidade, as mulheres querendo controlar a natalidade, escolher quantos filhos iam ter e tal, que era um debate que elas faziam no sentido de precisamos fazer isso porque só assim que a gente vai conseguir ter uma profissão, se desenvolver nas nossas carreiras e tal. E era um debate que com isso era inacessível para as mulheres negras. Mas parte dessa discussão dizia o seguinte, não, vocês estão querendo suicídio, promover um suicídio na nossa raça. De fato, a natalidade entre as mulheres, entre as crianças brancas diminuiu, né? Porque controlou-se a natalidade, as mulheres falaram, não, eu quero escolher. Era contra a maternidade, chamavam de maternidade compulsória, mas queriam maternidade voluntária, era essa a indicação. Então queriam escolher ter filho. E aí foi nesse contexto que o Roosevelt disse isso, nós precisamos manter a purificação da raça. Então, assim, precisamos manter as crianças brancas que se continuem e tal. As escolas separadas, as higienistas e tal, mas também tem a ver com isso, com essa lei aí da gota de sangue. Aqui no Brasil é diferente. Então por isso que o processo de embranquecimento no Brasil também é diferente. Foi o embranquecimento da nossa consciência. Porque não dava para nos embranquecer a nossa pele, mas dá para embranquecer a nossa consciência, dá para fazer a gente olhar no espelho e achar que a gente não é negro, com isso não se organizar com os negros, com isso chamar o negro de macaco, com isso fazer piadinha, né? E é isso, se a gente não, enquanto a gente estiver num movimento em que um trabalhador negro olha para o lado, um trabalhador branco, desculpa, olha para o lado e chama um homem negro, um trabalhador negro de macaco, ou enquanto um trabalhador homem acha que o lugar de uma mulher é na cozinha e não no espaço político, ou enquanto um trabalhador heterossexual achar que um trabalhador, um LGBT, tem que morrer com lâmpada na cabeça na Paulista, a gente não tem transformação social efetiva. É impossível. E ainda tem outra coisa, porque dá para embranquecer a nossa pele. Eu acho que isso linka com o tema da declaração. Só que isso não dá para embranquecer a sua localização social. Porque, como dizia o rap, um homem branco, se usar um cocá, não vira índio. E um índio, se usar um celular, não vira branco. Ou seja, você embranquecer o seu tonzinho de pele e virar bardo, não te torna branco. Nem tipo nascer com um cabelo um pouco mais ondulado e não muito crespo também não te torna branco. Porque ser branco, inclusive não no Brasil, mas no mundo de modo geral, é uma raça especificamente muito restrita. Muito restrita, porque na verdade é uma parte do mundo composta por povos não brancos. Então, dá. Sim, e é isso, a gente pode ter dúvida, mas né, o que a gente sempre fala, a gente tem dúvida, a polícia nunca. Então, né, sabe-se quem é negro e quem não é. Enfim, então eu acho que foi muito importante a gente ter feito esse debate. Acho que a gente conseguiu acumular muito, discutir muito. Eu aprendi muito com tudo que vocês falaram. Eu espero ter despertado em quem leu o livro a vontade de seguir debatendo isso. E espero que a gente tenha conseguido também despertar em quem não leu o livro o interesse em lê-lo. Assim. Então, era essa a ideia assim, do debate, da gente conseguir construir isso. Pensar como a gente fazer cada vez mais debates como esse, cada vez mais discutir esse tema e despertar o interesse por um estudo marxista que articule raça e gênero em conjunto. Assim. É fundamental e espero que tenha trazido esse sentimento para vocês. Então, muito obrigada por todo mundo ter vindo, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Então,
eu queria chamar os membros da casa, o Antônio, a galera que foi ali. E queria também chamar as meninas que auxiliaram na organização desse espaço. Ele não aconteceu ao acaso, gente. As pessoas que lhe importunaram para participar do debate no sábado à tarde, porque todo mundo está tão disposto. E inclusive o próprio Antônio, a galera que estava junto, colando, e que, pô, Luísa, Jéssica, Thaís, a Paula, a Letícia, pô, e tantas outras, tantas outras pessoas pensaram dia e noite, debateram como é que era o jeitinho do folder, chamar o Antônio aí, ô Antônio. Esse debate, esse acúmulo de discussão que só foi possível hoje porque algumas pessoas se esforçaram muito, de verdade, gente, para que pudesse acontecer. E aí eu queria, né, tipo assim, pela galera que está trampando, mas para todo mundo que está participando, pelo lanchinho que foi gostoso aí, né, que ela deu esse corre. Mas, primeiro, para quem não leu o livro e que se sentiu curioso ou curiosa, está vendendo aqui, não é, Antônio? Olha só, você pode adquirir hoje aquele amigo secreto, aquele presente de Natal. Olha, você pode ser essa pessoa. Opa, talvez só tenha mais um. Tá vendo, Antônio? Fiz uma frente pra você aí. Mesmo já acabou o livro, não temos mais livros. Procure há muito tempo, mais eles. Também na internet, em PDF, vocês podem baixar, como eu baixei. Porque não tá fácil, né? A crise é para todos, né? Para os pretos. Mas, gente, agradecer do fundo do coração por vocês estarem presentes, por serem, vocês agora são, sabe que quando a gente, né, nós somos responsáveis por tudo que cativa. Portanto, você que recebeu esse debate hoje, você é um sujeito multiplicador e multiplicadora. Coloque a Ângela no coração de outras pessoas também. E faça com que a gente consiga levar a palavra. Vamos levar a palavra para ver se a gente consegue de fato uma verdadeira salvação. Portanto, encerremos aqui. Vamos à cerveja. Valeu, galera.